Câmera e ação! Começa agora, pessoal, a nossa aula da semana do Claquete Digital. E eu quero começar aqui falando para vocês sobre a nossa mentoria personalizada, tá? O que vai ser a mentoria personalizada? A mentoria personalizada vai ser a possibilidade que vocês vão ter de bater um papo, de pegar uma consultoria com profissionais renomados do mercado. São diversos os profissionais. Hoje a gente tem na aula aqui, por exemplo, um diretor de fotografia, uma diretora de arte, um produtor de casting, o Vitor, a Joanita e o Denis, tá? Eles estão participando dessa mentoria personalizada. Então, a gente já vai abrir para que vocês possam estar agendando, né, com eles para ter essa conversa. E o que vocês vão falar nessa conversa? O que vocês quiserem. Durante 30 minutos, vocês podem conversar com esse profissional. Óbvio, a nossa dica é que você se prepare, leva um projeto. Então, vou falar com o Vitor. Poxa, pensa lá em algum projeto que você tem de fotografia, ou quer tirar alguma dúvida sobre equipamento. Olha, vou gravar um filme assim, que câmera que eu posso usar? A Joanita, que é diretora de arte, também tem todo o aspecto da direção de arte. E o Denis ali, que é produtor de casting, inclusive pode ajudar você, que é ator e quer se colocar no mercado, quer entender como é que faz a melhor maneira de preparar o seu material. Então é isso, pessoal. Então assim, ó, esse aqui é mais um serviço aí que a Claquete Digital oferece para vocês, mentoria personalizada, tá? Os nossos 3 participantes de hoje aqui, eles já estão lá, são os mentores. Eles e outros também, tá? Mas depois a Karen vai passar lá no grupo para vocês a lista completa para vocês agendarem o seu horário, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula Kick-Off. Pessoal, vocês lembram na última aula que a gente fez um tratamento? O tratamento foi aprovado, a agência gostou, bateu um sininho, o filme é nosso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser a gente reunir a equipe, tá bom? E falar com eles sobre o filme. Então eu falo, nesse momento, você precisa saber o que quer do filme. Lembra que eu falei que até o tratamento você podia estar meio nebuloso e algumas convicções? Não, agora você precisa saber exatamente o que você quer. Pelo menos 85%, 90%, tá? E mais importante do que saber o que você quer, é você saber explicar para a sua equipe. Esse é um ponto muito importante. O diretor ele tem que ser muito claro daquilo que ele está esperando de um filme. E existe alguns mecanismos que te ajudam nessa explicação. Um deles é utilizar o seu tratamento, que é o que a gente falou semana passada, e um outro é um monstro. Esse monstro, olha só, ele não precisa ser apresentado para a agência, na parte da concorrência, tá? Você pode fazer um monstro depois que você pegou o filme, porque talvez demanda um investimento maior de editor, pesquisador. Eu vou mostrar para vocês agora 2 monstros que eu fiz, tá? Para que eles me serviram? Quando eu fechei esses trabalhos, eu chamei a minha equipe. Vamos assistir, depois eu falo, porque é só para a gente prestar atenção. Então dá uma olhadinha. De um lado, eu tenho o filme que eu gravei, e do outro, eu tenho um monstro que eu fiz. Esse monstro nada mais é do que um recorte de cenas que eu peguei de outros comerciais, às vezes até de filme. Tem um caso de um animatic que eu coloquei porque eu não achei essa cena, tá? E eu juntei ele e construí o meu filme. Dessa maneira, o que acontece? Eu consigo passar para a minha equipe de uma maneira muito prática e clara aquilo que eu espero. Tanto em enquadramento, quanto o aspecto ali da fotografia, em alguns sentidos. E aí, eu já pego aqui o nosso livrinho, Hobby com o Artista, tá? E eu vou citar aqui uma citação aqui do livro, que ele vai falar assim: comece copiando o que você ama. Copie, copie, copie. Ao final da cópia, você encontrará a si mesmo. Tá? Então, quando a gente pega assim, o monstro ele é uma referência mesmo que você vai copiar. Vou mostrar um outro aqui que eu vou passar para vocês também, que é o mesmo sentido. O monstro me serviu muito, nesse caso, para eu definir o tipo de câmera que eu ia usar, a movimentação de câmera. Esse filme aí, que era um filme que eu fiz para o Sebrae, ele tinha um dinamismo muito grande, né? De câmera e edição. Então, dentro do monstro, eu já entendi ali o que eu precisava do filme.
Então ele foi muito mais prático, tá? Eu tive uma praticidade muito maior na hora de gravar, porque eu não gravei nada fora daquilo que eu precisava. Uma outra frase boa aqui do nosso livro, que é o seguinte: você precisa adaptar a sua referência. Isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, por mais que eu tenha aqui um monstro, onde eu tenho essa inspiração, eu preciso adaptar ele à minha realidade. Às vezes eu vou copiar um filme que ele, pô, custou milhões, eu não tenho milhões. Então eu preciso adaptar. E aí que está a grande sacada, a forma como eu vou estar adaptando. Grandes astros, por exemplo, da NBA, falam que no início, o que eles faziam? Eles faziam as jogadas que eles copiavam dos ídolos deles. Só que eles faziam da sua maneira. Então, olha como é importante essa concepção de você pensar, falar, olha, eu vou fazer ali uma referência muito parecida, mas eu vou fazer da minha maneira. Então, beleza, passamos. Esses são dois exemplos de monstro. Corrige, por favor. Tá? Mas, se você não tem um monstro, se não dá para você fazer, não dá para você pesquisar um monstro, qual é o outro caminho, né, para você exemplificar para a sua equipe? É através de referências. Eu quero passar para vocês esse filme, espera um pouquinho aí, só tá, Gi, que é o seguinte, esse filme que eu queria passar, ele era um filme que tinha um tom de humor, era um filme que tinha uma leveza. Aí eu pensei, falei assim, qual diretor que eu acho que poderia fazer esse filme, que tem uma característica até mais parecida que a minha? Porque talvez a minha característica principal seja para filmes mais dramáticos, filmes com acting muito mais marcante, mais marcado. Aí eu pensei, falei, o Manimu. Manimu é uma dupla de diretores, eles são sensacionais. Eu falei, nossa, deixa eu mergulhar no trabalho deles. Que, inclusive, é uma coisa que o livro fala aqui. Ele fala assim, ó, você tem que saber de quem que você vai copiar para entender se você vai chegar naquele ponto. Então, olha aqui as minhas referências, vou mostrar. Eu peguei 2 filmes deles, e desses 2 filmes deles, eu peguei e fiz a minha releitura. Então, a gente tem a referência em cima e tem embaixo no filme. É muito parecido. Só que a grande sacada é o seguinte, o humano, a mão humana, ela nunca consegue fazer uma coisa idêntica à outra. Se você pegar um papel agora e você for fazer um monte de estrelinha, tenta fazer uma estrelinha igual a outra. Você não consegue. Você consegue fazer uma vez só. Então, ao não conseguir copiar da maneira exata, você cria algo novo. Então, olha as referências que eu tinha aqui, ó, que era um filme da TIM, também deles, eu fui fazendo, era a nave da Xuxa, que eu fiz interno, eles a nave voando, em paralelo ali o Danis também. Então, vocês percebem assim, você tem uma inspiração, só que eu fiz da maneira como eu poderia fazer. Então, ele sai diferente. Então, eu não acho que esse seja um problema. E uma outra questão de referência, que eu acho que é muito importante, é que quando você faz um trabalho igual esse que eu fiz, por exemplo, que eu achei, assim, meu, esses caras poderiam dirigir o filme brilhantemente. E eu faço, eu consigo ter uma comparação e consigo pegar uma régua aonde que eu tô. Sabe? Se você tem um cara que você acha assim, muito incrível e você começa a usar ele como referência, você vai ver assim, pô, o quanto próximo você consegue chegar dele. Para você medir também a sua evolução, porque vai chegar um momento que você pode passar dele. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui da nossa apresentação de hoje. Pode seguir, Gi, por favor. E agora, se você já tem a sua ideia em mente, se você tem o seu tratamento, se você tem o seu monstro, ou se você tem as suas referências para passar, ou se você não tem nada disso, você só tem uma ideia na cabeça, você precisa ser muito claro, tá? O cinema é a arte da coletividade. Lembra que eu falei para vocês que esse filme tem que estar pronto 90%? Só que esse 90%, ele pode, no caso, cair até para 80%. Ou seja, a sua equipe vai entrar, esteja muito aberto para ouvir eles. Você pode saber aquilo que você quer do filme, mas esteja aberto também a eles trazerem insights. A única arte que pode ser feita de maneira coletiva é o cinema. Um pintor, junta um monte de pintor lá para fazer uma obra, não vai sair nada. As músicas, é que hoje, antigamente, Beethoven, Mozart fazia tudo sozinho, né? Hoje em dia junta
um monte de cantor sertanejo e faz uma música lá. Ou seja, mas assim, a arte mesmo é muito individual, é só no cinema que você consegue trabalhar isso de uma maneira coletiva. E quem que participa dessa reunião que a gente chama de kick-off? Quem não segue no Instagram, segue aí, pausa ali para o nosso merchan. Vamos lá. Direção de fotografia. E hoje a gente tem aqui o Vitor Alencar. Coloca ali, por favor, a carinha dele, por favor. Pode ser. Vitor Alencar é diretor de fotografia em longas, curtas, videoclipes e publicidade. Vencedor do prêmio ABC de melhor fotografia com curta, Mas Eu Não Sou Alguém. E assim como o MVF de prêmio ABC de melhor fotografia com videoclipe Fé nas Malucas. Teve seu longa tire 5 cartas exibido em cinemas nacionais em 2023 e assinou a fotografia desse filme que é um espetáculo que chama-se O Lado Bom de Ser Traída. Se você não assistiu, assista aí na Netflix, porque vale muito a pena. Vitor, boa noite, muito bom ter você com a gente hoje, meu amigo. Boa noite, Rafa. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui nesse projeto aí, com tanta gente assim, para a gente fazer essa troca aí, né? Valeu aí, Claquete Digital, pelo convite. Vamos nessa. Boa, valeu, Vitor. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai estar respondendo a nossa enquete do grupo, tá? O diretor de fotografia é considerado o braço direito do diretor no set. Portanto, é de sua responsabilidade a escolha dos equipamentos utilizados no filme, como câmera e ótica. É verdadeiro ou falso, Vitor? Na minha opinião, é verdadeiro. É isso. Braço direito no set e responsabilidade dos equipamentos. Sim, eu acho que o diretor de fotografia ele tem que pegar. Muitas vezes o diretor ele vai descrever a cena, né, em termos de o que ele quer passar, né, de forma de sentimento e tal com a cena, e eu acho que é muito do papel do diretor de fotografia traduzir isso em termos mais práticos, né, para eu chegar nisso que o diretor quer passar com a cena, qual equipamento que eu preciso, o que que eu preciso para chegar nessa luz que ele me descreveu dessa forma mais é, de uma forma não tão prática, né? De uma forma, tipo, mais imaginando o sentimento da coisa, né? Então, acho que é muito o papel do diretor de fotografia, ele tem que ter esse lado criativo, para ele poder... Eita, tá passando uma ambulância aqui, peraí. Ele tem que ter esse lado criativo para poder dialogar com um diretor nesse nível, mas ele também tem que ser um cientista, né? Um técnico para poder traduzir isso em realidade e também administrar ali a equipe para poder chegar no resultado. Eu concordo com o Vitor, assim, para mim também é verdadeiro. Eu, nos meus trabalhos, eu dou total liberdade para os fotógrafos. Eu não escolho equipamento, eu não escolho câmera, eu não escolho lente, tá? Eu deixo isso a cargo dele, porque ele é um especialista, né? Eu acho que a gente tem muito isso. A gente tem departamentos e cada departamento tem a sua especialidade. Então você tem que acreditar ali no especialista que você tem ali junto com você. É claro, você está começando, tal, você às vezes não tem tanta confiança no fotógrafo que você chamou, tal, porque isso acontece também, quando está lá no início. Bate uma bola com ele, vai buscar referência junto com ele, puxa do seu tratamento, faz isso em conjunto, mas se você tem a confiança ali no profissional, coloca na mão dele que eu faço isso. Vamos seguir, Gi. E aqui, pessoal, então, a gente está falando do kickoff. Kickoff é o primeiro encontro da equipe com o roteiro. Até o momento, o roteiro ele só está na mão do diretor, às vezes do assistente criativo. Mas o fotógrafo é nessa reunião que ele tem um primeiro encontro ali com o roteiro, ele vai saber do que se trata, né? Às vezes, assim, o fotógrafo, e até te pergunto, Vitor, você aprova, você participa de filme e não participa dependendo do roteiro? Ou para você não tem isso? Trabalho é trabalho, você fala esse roteiro, não, esse aí. Eu vejo, tipo, por algumas variáveis, assim. Quando, por exemplo, né? Se é um diretor, uma diretora que eu já tenho uma relação prévia até de amizade também, de trabalho, eu tendo a aceitar independente do roteiro, pela relação que eu tenho já construída
de amizade e profissionalismo de parceria, né? Com o diretor. Eu tendo a aceitar independente do roteiro. Mas, por exemplo, se é um primeiro trabalho ou se é uma coisa que enfim, é a primeira vez que eu estou tendo em contato com a produtora ou diretor, eu tendo a olhar assim o roteiro para ver se é interessante eu estar fazendo esse primeiro trabalho. E também eu como fotógrafo, né, na carreira, para escolher o trabalho, eu vou pesar essas coisas, a relação com o roteiro, com o diretor, se o roteiro é legal e também a grana, né? Então, muitas vezes tem que ter um desses três aí, entendeu? Às vezes não tem um roteiro legal ou não tem uma relação com um diretor prévio e tal, mas é um trabalho com grana legal. Aí, beleza, vamos fazer, tem que pagar as contas. Aí, mas às vezes não é um projeto autoral e tal, mas eu tenho uma relação já prévia com a direção, vamos nessa, entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo. Maravilha. Vitor, qual que é a primeira pergunta que você faz para um diretor na reunião de briefing? Geralmente eu vou querer saber desse diretor como é que ele enxerga, né? Como é que ele enxerga esse roteiro, né? Em termos de cenas, né? Não tanto assim, como é que ele pensou em cada plano, porque isso a gente pode construir junto, né? Como traduzir cada cena em plano, mas meio que a mise-en-scène, né? A visão dele perante o roteiro, né? E o tratamento em si. Bom, então, como a gente está pontuando aqui, eu coloquei o diretor define o sentimento do filme. Ele define, por exemplo, se é um filme que ele quer passar um ar mais amistoso, mais alegre, mais feliz, mais pesado, né? Eu acho que tem todas esses variáveis que tem, né? Mesmo, por exemplo, quando você vai falar de humor, dentro do humor, você tem várias categorias que você pode trabalhar, né? Você tem um humor que é aquele mais caricato, você tem o humor que é o humor mais nonsense, tem aquele humor drama, que é muito parecido ali com aquela publicidade argentina. Então, eu acho que o diretor ele tem que ter isso muito em mente. E aí ele passa para o fotógrafo e fala assim: olha, esse é o sentimento que eu tenho para o filme. E aí, com esse em mãos, aí que você escolhe os equipamentos e tudo mais, né, Vitor? Exatamente. Aí tendo esses detalhes de como o diretor está pensando no sentimento do filme e tal, aí eu consigo já pensar em equipamento. Até antes disso eu começo a perguntar, então, essa cena você imagina então que a gente consegue fazer o quê? Seria uma chegada da pessoa desse jeito? Ou a gente começa descortinando por aqui? Ou você já imagina um filme que é mais câmera parada, tripé? Aí eu vou tentando tirar essas coisas do diretor porque com essas informações eu vou conseguir construir ali e escolher os equipamentos certos. Você imagina que é uma câmera mais estabilizada ou não? Que aí eu vou fazer câmera na mão ou eu vou colocar ali no Steadicam, no Move e tal. Aí eu começo a desenhar a minha lista a partir de como o diretor está imaginando o filme, essa cena. É exatamente aqui o nosso ponto que a gente chega, né? O diretor ele define o andamento e o ritmo do filme. Se na cabeça dele tem um filme que é mais acelerado ou é um filme mais contemplativo. E aí, em cima dessas características que ele vai passar ali para o diretor de fotografia, o diretor de fotografia vai poder se posicionar e falar qual o equipamento mais adequado ali para o filme. O Vitor, quando a gente pensa em movimentação de câmera, tá? Quais são assim, as principais possibilidades que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia tem bastante possibilidade de movimentação, né? Muito do que dita o que é melhor a gente escolher ou não vai muitas vezes da locação que você tá e do tempo que você tem para fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem, vamos supor, é um filme que vai ter uma chegada, um movimento de dolly in, né? Chegando ou dolly out, saindo. A gente pode fazer isso no trilho com um Dolly Panther, né? Que é um equipamento que você coloca ali a câmera ali no trilho e aí você tem esse movimento para cima e para baixo também. Então você pode chegar de cima e vai chegando ou saindo, ou você pode colocar esse trilho lateralmente fazendo. Quando é uma cena com movimento mais exato, mais certinho, bem estabilizado, bem clínico,
eu tendo a escolher esse movimento com trilho, mas a gente tem outras possibilidades. A gente pode fazer esse mesmo movimento usando um gimbal, né? Um estabilizador, que seria o Move ou o Ronin, que são os mais populares, ou a gente pode fazer com o Steadicam. Muitas vezes a gente vai escolher isso, por exemplo, por que que eu vou escolher ir com o Steadicam ou com o Move e não fazer isso com trilho muitas vezes? O Move e o Ronin, eles tendem a ser uma câmera um pouco mais viva do que o trilho. Não é tão clínico o movimento, mas ele é bem estabilizado também. E outra relação de eu escolher o Move seria o fator tempo, né? Porque como o Move é um operador e a câmera já está estabilizada, ele pode ir de um lugar para o outro para ver um plano diferente em questão de segundos, né? Só falar, vamos ver ali daquele lado, vamos ver aqui agora. Vamos fazer uma chegada, agora vamos fazer um traveling. Já o trilho, não, a gente tem que desmontar o trilho e montar especificamente para aquele plano que a gente vai fazer. Não, agora é de outro jeito, aí tem que desmontar e montar de novo com outro plano. Então a gente está sempre pensando no fator de tempo de set também para escolher o equipamento, né? Além da sensação que a gente quer para a cena. Eu acho importantíssimo essa participação do fotógrafo nessa parte de movimentação. Eu, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é fotógrafo que não opera a câmera. Eu tenho ainda, tem ótimos fotógrafos que não operam, tá? Principalmente quando já vai chegando numa certa idade, tá? A galera não opera a câmera. Mas, na minha opinião, como diretor, eu acho que falta o cara pegar ali, o cara ter o sentimento, sabe? E eu não gosto de fazer câmera, tá? É uma coisa muito particular minha. Eu tenho amigos diretores que fazem. Eu já acho que eu tenho muita coisa para me preocupar. Então, o que eu tenho que fazer é sentar no monitor e olhar. Eu não vou lá pegar na câmera e fazer. Então, sempre isso eu gosto de deixar com um É. especialista. Então, realmente, essa parte de movimentação, gente, o seu braço direito ali é o fotógrafo. Entrega na mão dele. Eu acho que o filme ele é muito isso. Você guarda ele, só que você vai entregando. Você vai entregando para ele crescer. Então, quando você permite envolver várias mentes, né, para contribuir, o filme só enriquece, né? Exatamente. E agora a gente vai falar com mais uma mente. É isso mesmo, Gi? Diretora de arte, Joanita MC. A Joanita MC é diretora de arte cenógrafa com formação em artes visuais pela Faculdade de Belas Artes. 24 anos de experiência no audiovisual, com especialidade no departamento de arte. A construção do seu trabalho busca humanizar os espaços e, de maneira sensível, dar vida à arte. Calma aí que entrou dos roteiros. Joanita, boa noite! Ê! Beleza? Valeu, galera. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui para apoiar o Claquete. Foi muito legal o workshop. Quem participou gostou. Foi uma oportunidade única. E estamos aqui. Estou à disposição, Rafa. Legal. Pessoal, olha só relembrando o que é importante, tá? No final a gente vai abrir para perguntas ali com os nossos convidados, mas se você tiver uma pergunta, você já escreve agora no chat, tá? Já escreve no final, a gente vai chamar também, porque às vezes tem um insight, não teve uma ideia, no final você acaba esquecendo. Pode deixar a sua pergunta aí. Joanita, vamos lá. A nossa enquete ali do nosso esquenta no grupo que dizia: a diretora de arte tem como tarefa construir a narrativa visual do filme, sendo responsável por tudo aquilo que está na frente da câmera. Por tamanha responsabilidade, a diretora de arte pode vetar ou desqualificar alguma locação indicada pelo diretor ou produção. Isso é verdadeiro ou falso? Então, como até, né, nosso processo ele é muito junto. É muito importante essa integração. A diretora de arte pode sim, tem um peso fundamental na escolha das locações, e às vezes o que acontece também bastante é como a gente primeiro faz uma seleção das locações por fotos. Às vezes a gente pode gostar de uma locação na foto e na hora que a gente chega na locação a gente não consegue visualizar o filme ali, né? Então, o importante são as visitas de locação nesse sentido, mas sim, a diretora de arte pode apontar para o diretor e para a produção os prós e os contras das locações. Muito bem. Na minha opinião, eu vou falar para vocês, é verdadeiro. Assim, por cargo de hierarquia, o diretor pode falar assim: ó, eu quero gravar aonde, mas não é inteligente. Eu, novamente, assim, ó, se eu deixo o meu fotógrafo escolher a câmera, escolher a lente, a locação
Eu vou deixar para minha diretora de arte, porque ela está enxergando ali o que ela vai me entregar. A não ser que seja uma coisa assim muito específica, sabe? Eu quero dar uma cara pro filme e eu tenho um lugar que é assim, eu falo, não, esse aqui eu vejo o filme aqui. Mas de uma maneira geral, eu não seguro essa bronca, não. Porque eu não vou pegar e vou bancar ali uma locação, sendo que eu tenho a minha diretora de arte, que é uma especialista nisso, sabe? Então eu deixo com ela. Se eu novamente, ó, é abrindo a mão ali, sabe? Só jogando. Diretor tem que delegar. Saiba delegar. Explica bem o que você quer. Explicou? Confia. Como diria o Pitupi, confia. Vamos seguindo, por favor. Aqui. Mas tem algumas definições que tem que vir do diretor. Isso não tem como, tá? E às vezes não é nem do diretor, é da agência. Paleta de cor. A paleta de cor, ela é definida sempre pelo cliente, agência, porque tem um color code da marca. E hoje em dia está cada vez mais forte isso. Você vê, por exemplo, em filmes de telefonia ou filmes de banco. Você vai fazer um filme, por exemplo, do Bradesco, você tem que ter predominantemente as cores vermelhas. Você não pode ter amarela, porque é do Banco do Brasil. Você não pode ter laranja, porque é do Itaú. Então você elimina essas cores e você fortalece aquelas cores que são do cliente. Então isso é uma coisa que já vem definida. Jonita, para você como diretora de arte, como você trata essa questão de um filme já vir com a paleta definida? Ou você pode abrir essa paleta, ou fechar, ou você não mexe nela? Como é que você lida com isso? E se isso te limita de alguma maneira? É, então, como a gente trabalha, né, principalmente com o mercado publicitário, é muito importante a gente seguir o color code do cliente, e aí dentro da paleta deles a gente pode assim colocar mais cores, cores que se relacionam com essas cores. Por exemplo, a gente fez um filme, uns monstros agora de Banco do Brasil, né? Que eles trabalham muito o amarelo. E aí, normalmente, eu acho que né, com outras produtoras, etc. Tal, é um amarelo assim chato, é um amarelo que ele não me agrada muito a paleta que outras pessoas usam. Então eu quis trazer para o nosso color code do filme também os ocres, os beges, cores que se relacionam bem com o amarelo e também texturas por conta dos objetos. Então a gente tinha listras, ou mesmo por causa do figurino, trazer algum tipo de estampa, justamente para a gente fugir daquela coisa falsa de estar todo mundo color block de amarelo, aí a cadeira amarela. Então, assim, que é uma coisa que me irrita um pouco na publicidade. Então, eu tento sempre agregar outras cores que se correlacionem e que eu acredito que tragam mais harmonia para o filme, visualmente, nessa composição. Compreendido, então, você trabalha com o color code do cliente, só que você abre um pouco. Então, você tem o amarelo, você vai trabalhando tons do amarelo, né? E se a gente quer um filme que tem um aspecto, por exemplo, mais alegre, que daí vai naquela questão do sentimento, você pode colocar os amarelos mais saturados. Se a gente quer um filme, por exemplo, mais drama, você vai trazendo o tons amarelos de uma cor ali mais dessaturadas ali, né? Então, Isso. temos essa possibilidade de trabalhar com a paleta de cor. Outro ponto que é importante, gente, isso aqui já vem definido pela agência, e a gente tem que levar muito em consideração, e quem imprime isso é a direção de arte, é a classe social. Esse todo filme tem, assim, esse filme é para o quê? Para classe A, para classe B, para classe C, para classe D. O cliente já define isso. E quem vai colocar, quem que vai medir aqui é a direção de arte. Como é que você trabalha com essa questão assim, da classe social, Julieta? Qual que é o maior desafio para você? É fazer classe A ou fazer classe D? Então, eu particularmente, justamente como sou assim sou uma admiradora da nossa diversidade e, e de todas as classes sociais, assim, sou uma pessoa bem humanista. Eu gosto de fazer todos os tipos de classe social e eu acho que o mais bonito do cinema é justamente a gente poder ir para uma favela ou ir para uma mansão e assim a gente entra nos mesmos lugares da mesma maneira, né? E, e aí foi até engraçado, teve uma vez que a gente estava fazendo um filme
que era sobre amamentação, que era um filme de governo, inclusive da Santeria, né? Que a gente foi gravar na casa de uma família real no Grajaú, né? Então, assim, era um bairro mais humilde, etc e tal. E aí, a minha proposta de direção de arte é que, assim, é, quando você precisa fazer alguma coisa que é uma classe social um pouco mais simples, para mim a importância, por exemplo, como era uma campanha de amamentação, então o que que seria? Seria mostrar a simplicidade, né, mas de uma maneira digna, né? Você trazer uma dignidade para essas pessoas, para essas casas, e você também trazer, como a gente está falando de amamentação, então você trazer a linguagem da asepsia, né? Então, assim, você está falando de um bebê. Então, se você vai fazer um quarto de um bebê na casa de pessoas que estão no Grajaú, então, assim, você não precisa over decorar, né? Você pode mostrar, porque a direção de arte ela também tem muita função de educar as pessoas, né? De mostrar comportamentos. Então, quando a gente lida com esses desafios, a gente também está falando sobre, por exemplo, no caso desse filme de amamentação, a gente está falando com mães de todas as classes sociais, mas principalmente de classes mais baixas. Então, assim, como ela pode mostrar aquele quarto que ela vai ver ali é o quarto que ela pode ter e é um quarto bonito e é agradável. Então, assim, mesmo que a gente trabalhe com essa coisa da simplicidade, porque eu acredito que a direção de arte ela é muito a sensação. Então, assim, de ter esse aconchego. Então, assim, a mãe, ela vai ter uma poltrona que não é diferente da mãe que estaria no bairro dos Jardins, ela teria, mas ela também vai ter uma poltrona, ela também pode ter um abajurzinho. Então, assim, a gente justamente trabalhar esses aspectos da dignidade, entendeu? Porque se você fala assim, ah, agora eu tenho que fazer uma classe C, e aí você tipo, não tornar aqui a direção de arte caricata, entende? Tipo, ah, então as coisas são mais bregas, ou é feio, ou é sujo, ou é. Entendeu? Tipo, eu não consigo classificar as classes sociais por esses aspectos, assim, até porque não se pode classificar as pessoas, né, dessa forma. Então, eu gosto muito dos desafios e gosto muito de humanizar as minhas propostas dessa maneira. Ah, boa, Jonita. Um outro ponto que eu acho que é importante para o diretor passar aqui na direção de arte. Então, assim, pessoal, só para a gente relembrar, tá? Então, a gente tem a paleta de cor, que é um ponto que o diretor vai passar para a direção de arte, e a forma como a gente vai estar trabalhando com essa paleta de cor. O segundo ponto é a classe social. A gente precisa entender para quem que a gente está vendendo aquele produto. A gente não pode esquecer que é um comercial, a gente está vendendo para alguém, a gente tem um público específico. Então a gente tem que ser certeiro, é sniper ali, ó. É para aquela pessoa que a gente quer vender, sabe? Se a gente vai fazer um comercial da Dolly, por exemplo, não adianta colocar um monte de gente rica tal, que os caras não vão comprar Dolly. Isso aí é é uma questão que tem, tá? Personalidade dos personagens. Eu acho que isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje, a gente passar essa personalidade, tá? Então, como é que você enxerga isso, Anitta? O que normalmente você perguntaria para mim sobre um comercial? Você quer saber o que desse personagem? Quais as perguntas que você faz das coisas que estão na entrelinhas, tá? Então, a gente imagina uma menina, vou te falar um roteiro, uma menina está no seu quarto mexendo no celular. Essa é a informação que eu tenho no roteiro. Qual informação que você quer trazer por trás disso? Então, sempre no kickoff é muito importante essa conversa entre o diretor com toda a equipe, né? Normalmente a gente costuma fazer essa reunião onde já está o fotógrafo, está o Denis, está a produção geral, tá assim os assistentes de direção, para todo mundo primeiro poder ouvir qual é a expectativa do diretor, como ele gostaria de ter essa interpretação desse roteiro. Então, após a gente receber essas informações da direção, a gente começa justamente criar essa personalidade para o filme, né? Então, por exemplo, no caso desse quarto de menina, né? Então, assim, qual é a idade dela? Quais seriam os interesses? É, assim, uma coisa também influencia muito é se é uma cena diurna, se é uma cena noturna, qual é o horário que a gente vai estar representando essa menina, se ela é estudante, se ela é nerd, se ela é patricinha, se ela é geek, se ela é. Tem muitas formas da gente
da personalidade, né? Então eu acredito, e aí a partir nessa conversa a gente consegue definir qual é os símbolos e os caminhos para essa linguagem da arte vir de encontro com a intenção que o diretor espera. Muito bem, eu acho que pode passar aqui, por favor, Gi. Eu acho que é super realmente importante a gente entender esse personagem, né? E para quem não sabe, assim, o figurino ele é um departamento da direção de arte, tá? O figurino ele não é um departamento que está à parte. Ele é englobado dentro da direção de arte, junto com o make e o hair, né? Ou seja, tudo aquilo que está na frente da câmera. Figurino também um pouquinho do o que você quer saber do figurino num kickoff. O que você pergunta para o diretor ali? Então, normalmente a gente também pergunta essas características, né? De, de justamente, além da classe social, a idade, se é uma pessoa que é mais nerd, se ela é mais, né, patricinha, todas essas coisas. E aí também é muito importante, assim, por que que o figurino está dentro do guarda-chuva da direção de arte, né? Que é para justamente a gente conseguir garantir um resultado final harmonioso dentro de um trabalho que a gente faz de definição de paletas, e tanto que assim, quando a gente faz a paleta do filme, a gente manda para as figurinistas, e aí, por exemplo, a gente pode combinar com ela assim, por exemplo, o Banco do Brasil, que a gente tem 30% de azul e 80% de amarelo, né? De repente a gente fala assim, olha, eu vou trabalhar os ambientes usando 60% de amarelo, 40% de azul, e aí determinar os sets e fazer com que o figurino tenha o contraste dentro desses sets onde esses atores vão estar, né? Que é uma preocupação da direção de arte, porque vamos supor que você não converse com a sua figurinista, aí você vai lá, faz uma sala toda amarela e ela aparece com um figurino todo amarelo, você vai ter uma coisa que, tipo, pode ficar over, né? Então, por isso que é importante a Essa direção de arte dar esse direcionamento. integração, né? Essa integração é fundamental. E a gente está falando de personagem, que perfil do personagem. Então agora a gente vai para o nosso próximo convidado aqui, que é o especialista, né, em personagens. Pode passar aí, por favor, de elenco. É com ele, Denis Carvalho. Denis Carvalho tem nome de diretor, é ator e produtor de elenco, fez curso com Fátima Toledo, Fátima do Vale, na Latin America Film Institute, para amplo conhecimento de cada método de atuação. Já trabalhou no SBT, Rede Globo, atualmente trabalha na publicidade, com os diretores mais renomados do mercado. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. Muito obrigado por fazer parte aqui desse momento com vocês. É muita alegria participar desse tempo com vocês aí. Vamos lá. Enquete verdadeiro ou falso? O produtor de casting, ele é o responsável pela indicação dos atores para o filme. Uma das suas principais qualidades é identificar qual ator mais se adequa ao briefing do diretor. Isso é verdadeiro ou falso, Denis? Verdadeira. Isso aí tá. Isso aí tá fácil. Tá fácil, mas não tanto, viu, pessoal? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que assim, o bom produtor de casting, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ter esse entendimento de saber qual ator vai ser bom para o filme. O produtor de casting, ele faz toda a diferença, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em Hollywood, no cinema, né? A produção de casting é um dos principais pontos, né? Quem vai montar ali toda a trama. E na publicidade não é diferente, né? Então, assim, o produtor de casting, ele é o profissional onde que o diretor vai brifar ele, vai falar para ele aquilo que espera do filme, e ele vai atrás de parceiros e agências para apresentar esses diretores. O produtor de casting, ele não é dono de agência, né? Ele é o cara que conhece as agências, certo, Denis? Exatamente, faz a ponte, né? Exatamente. Então pode passar, por favor. Então, quando a gente está pensando aqui num elenco, tá? Então eu vou precisar, temos elenco aqui. Uma das principais características que eu tenho que passar aqui para o Denis, idade. Só que a idade que a gente tem aqui,
ela não é a idade real, tá? É a idade em cena. Então, por exemplo, eu quero ter um personagem que tem um aspecto de 25 anos. Quando eu passo isso, não é que o Denis só vai atrás de atores com 25 anos. Ele vai atrás de atores que pareçam ter 25 anos. Então, pode ser desde 20 até 35. Eu acho assim, a gama dos 10 é sempre boa, assim. Ah, 10, dependendo assim, de 20, a pessoa tem que ter 20. A do 20 ao 27, 30 passa, né? 30 a 40, 40 a 50. Então, a idade, o estilo, isso é uma coisa bem importante que a gente tem hoje em dia, né? Características de acting. Esse é um outro ponto que eu vou passar para o Denis, quando eu fecho um job. Eu falo assim: olha, preciso de um ator bom de texto. Então ele já sabe aonde ele vai atrás. Eu preciso de um ator que seja bom para. Eu não tenho texto, mas ele tem que ser bom para comédia. Tem que ter um cara meio engraçado, caricato, ou às vezes ele não seja caricato, mas ele tem uma personalidade muito marcante, né? Então você pega um cara que tem um visual assim, um pouco diferente, tem um nariz um pouco maior, uma orelha, sei lá. Você olha para aquele cara ali, o cara é marcante, assim. Então, às vezes é uma coisa que a gente pede também para o produtor de casting. Que mais, Denis, você precisa saber de um diretor aí? O que o diretor tem que te falar para você conseguir preparar esse elenco para ele? Rafa, eu acho que é como você falou, né? A questão de ser um produtor de casting é você ter um pouco de iniciativa. Então, a primeira coisa é o produtor de casting, ele já entendeu um pouco da linguagem do diretor. Então, quando eu já entendo um pouco da tua linguagem, como eu já sou acostumado, no caso, falando com você, a trabalhar com você, eu já sei mais ou menos o que você está pensando. O tipo de act, o tipo de perfil, o tipo de personagem ao qual você quer trabalhar, seja ele do lado da comédia, seja ele um pouco mais do lado do drama, seja ele já mais para o improviso. Então, isso é fundamental, você entender primeiro a filosofia do diretor. Quando você entende já como que o diretor trabalha, eu vou automaticamente, sempre antes de começar a gente ter a nossa primeira reunião, eu vou ter falado antes com a coordenação ou a direção de produção, onde eles vão me passar uma aprovação interna, juntamente com o roteiro e os valores. Dentro disso, eu já vou para a reunião com você preparado. Então, eu já vou já com uma leitura básica daquilo ao qual eu posso estar te apresentando. Você vai estar me falando, ó, eu gosto dessa menina aqui, a etnia que a gente vai querer é essa, o perfil é esse, a idade é essa, o acting é esse, e eu já vou te trazendo algumas propostas. E você vai falar, esse é o caminho, esse daí mesmo é o caminho que eu quero, é isso que eu pensei, vamos nessa, e vamos seguir essa linha. Então, acho que basicamente é isso, é a gente entender bem o que a gente vai estar trabalhando, entender bem o diretor que a gente vai estar trabalhando também, e assim executar um bom trabalho. E, Denis, explica para mim aqui. Você, como produtor de casting, você não tem uma agência sua, você trabalha com agências parceiras. Ou tem produtor de casting que tem agência também? Hoje no mercado, o produtor de casting, de casting, ele já vai ter já alguns atores que ele trabalha, que ele gosta. Meio que Tarantino, né? Vamos se dizer assim. A gente já tem aquelas pessoas que a gente gosta de trabalhar, então automaticamente a gente já tem já o contato direto dessa pessoa e a gente acaba entrando em contato direto com a pessoa. Mas na sua maioria, 90%, eu sempre vou entender, como eu falei, qual que é a filosofia que você está buscando, para mim entender qual que vai ser o fornecedor que eu vou buscar. Se é um cara mais na pegada ator, eu vou numa agência que é mais específica e trabalha com atores. Eu não preciso tanto questão de acting, é mais uma questão, uma pessoa bonita, modelo. Eu vou numa agência onde já sei que tem mais na pegada de modelo. Então, tudo vai de acordo com aquilo que você vai me passar, para mim saber aonde eu vou direcionar e aonde eu irei buscar. Ah, maravilha. Então, você falou assim, e hoje, quem que é a melhor agência para trabalhar com acting? Onde estão os melhores atores? Nossa Senhora do Cast. Nossa Senhora do Cast. Então, se eu quiser ali um elenco, que vai ser, pô, cara, bom ator, vai me entregar. Agora, se eu preciso, que eu quero falar uma outra coisa com você, diversidade. É uma coisa que Ah, está em inclusão. fundamental. Cada vez mais, assim, na publicidade, é muito importante você colocar. Isso daí acaba até sendo uma questão, tá, pessoal? Do filme, por exemplo, assim, eu já fiz um filme que eu tinha 3 personagens. E os 3 personagens
por escolha ali, acabou que nenhum deles era preto. O filme pronto, a gente precisou regravar com um personagem para colocar a inclusão. Então, hoje em dia, assim, as marcas, os clientes, as agências, todo mundo eu acho super necessário, eu acho que é preciso, só que hoje em dia é mais do que ser necessário, é uma obrigação. Então, quando você for falar com o seu produtor de casting, peça para ele também diversidade. E diversidade, hoje em dia, a gente vai ter ali com atores PCDs, né? Tem alguma agência específica hoje em dia para atores que têm uma inclusão maior, assim, né? Assim, cadeirante, por exemplo, assim. Você tem alguma agência específica para isso? Na realidade, a agência ainda não tem tão específica nessa categoria. O que eu trabalho hoje são os bookers, né? São as pessoas que elas vão abrir a pesquisa, onde a gente vai conseguir essa questão desse nicho da diversidade, né? Do PCD, de uma pessoa que tem um vitiligo, de uma pessoa que ela tem algum tipo de, seja especial, seja com Down, seja com autismo. Então, geralmente, quem me auxilia muito mais nessa questão são os bookers. Entendi. Uma outra questão que eu acho que é super importante o Denis saber, nesse momento aqui do kickoff, é também se tem exclusividade o elenco, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, né? E o tempo de veiculação. Por que eu falo isso, gente? Quando a gente vai pegar, por exemplo, um comercial de banco, o comercial de banco é um comercial que ele é muito concorrido. Os principais filmes que a gente tem hoje na publicidade, os filmes que têm mais orçamento, são comerciais de banco. Então, os atores, quando vão fazer banco, eles já cobram mais caro. Por quê? Por mais que eu vou fazer um banco pequeno, eu vou fazer o banco Pechincha. Por mais que seja um banco pequeno, ao fazer aquele comercial, o ator ele fica com uma exclusividade, ele não pode trabalhar em comerciais para outro banco. Então, por isso o cachê dele fica mais caro. Por mais que a veiculação vai passar no interior, não importa, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né, Denis? O tempo de veiculação, o tempo que vai veicular essa peça e também se tem exclusividade ou não, né? Sim, exatamente. Foi como eu falei no começo, para o produtor de casting, o mais importante de tudo, antes da primeira reunião, é ele entender a aprovação interna. A aprovação interna vai ser o coração para o produtor de casting, porque ali ele vai entender se a gente vai estar trabalhando com filme de 15, de 30, de 60, a gente vai entender ali se o filme ele é nacional, territorial ou internacional, América do Sul, a gente vai entender ali se tem exclusividade, se não tem exclusividade, tempo de vinculação, mídias que a gente vai estar colocando esse filme. Então, tudo isso vai englobar para a gente chegar até o personagem. Não é só, eu quero o personagem. Não, tudo isso eu tenho que entender se vai estar adequado para esse personagem. E aí, dentro disso, eu vou entender, como o exemplo que o Rafa deu. É banco. Beleza, é banco. Eu preciso entender se esse cara ele já tem algum banco ou se ele já fez banco comigo, porque eu tenho uma pastinha ali guardada já de cada um, para me entender. Porque já aconteceu, e o Rafa sabe disso, num set nosso, uma criança aonde a gente estávamos gravando lá, e aí, de repente, o cliente foi fuçar a rede social da criança, e foi uma criança, assim, que era um backup, que entrou, e quando foi ver, aquela criança, ela tinha feito Porto Seguro, e a gente estava gravando Banco do Brasil, ou seja, é o mesmo segmento, né? É um segmento onde a gente vai estar trabalhando ali, que é o quê? Que é banco, que é financeiro. E deu um baita problema, que a gente teve que fazer o quê? A gente teve que parar a gravação e abrir uma nova diária. Então, imagine o custo que isso gera. E isso é uma multa. Quem teria que pagar? No caso, a mãe da criança. Mas a gente conversou, isso não aconteceu, mas por isso que eu tenho que fazer esse dever de casa. Eu tenho que saber vasculhar e saber tudo do ator para a gente não ter nenhum tipo desse de problema, porque é um custo muito alto para a produção. Denis, falando em criança, como é que está hoje em dia? Uma outra pergunta importante, caso as crianças sejam menor de 18 anos, não é nem criança mais. Qualquer ator menor de 18 anos, você precisa trabalhar com alvará, tá? Exato. Então, uma coisa que a gente faz, eu acabei de rodar um filme que teve até a vivência, que eu tinha uma personagem que precisava parecer ter 15. Eu puxei gente com mais de 18. Porque Uhum. quando a gente tem que fazer com menor de idade, a gente tem que ter um alvará
E isso demanda um tempo, e quase nunca a gente tem tempo na produção para isso. Então é uma questão que tem que ficar atento também. Não dá para gravar sem alvará, é uma questão jurídica, uma coisa que dá problema para a produtora, assim, se tem uma denúncia ou qualquer coisa do gênero, isso daí para lá, e mesmo depois que foi gravado. Então é terrível, assim. Isso é uma coisa que precisa cumprir ali, não dá para brincar com isso, não. E eu queria fazer só mais uma pergunta para você dentro desse aspecto aqui, Denis. E quando é elenco real, como é que se trabalha? Por exemplo, assim, o cliente pediu para mim, a gente está fazendo um filme de Mercedes e ele quer que esteja um motorista, que seja um motorista de caminhão. Assim, não é para ser um ator, que é um motorista. Como é que você vai arrumar esse cara? Legal, muito boa essa pergunta, Rafa. Até eu vi ali que teve pessoas que já colocaram essa pergunta falando que os atores estão perdendo um pouco de espaço, né? Depois a gente vai responder isso. O Rafa já trabalhou comigo e ele sabe que não é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, sendo bem sincero. Eu não gosto porque eu sou ator, então eu entendo o quanto eu investi na minha carreira de ator, eu entendo que, assim, não existe o real, eu sou o real, eu posso fazer o real, porque eu estudei para isso, eu sou um ator. Eu posso fazer um médico, eu posso fazer um motorista, eu posso fazer o que eu quiser, eu estudei para isso. Então, a minha concepção como produtor de elenco é um tipo de nicho que eu não gosto de trabalhar. É muito difícil, o Rafa sabe disso. É muito difícil eu pegar para trabalhar com um elenco real, porque eu respeito a minha classe de ator. Porém, dependendo do que for, como a gente foi trabalhar uma vez, a gente fez, acho que foi o Banco do Brasil também, a gente fez uma plantação e tudo mais, e aí tinha uns caras lá que já trabalhavam no local e tudo mais, ok, tudo bem, eu chego ali, já pego, geralmente a gente tem, vamos dizer, uma boa sorte que quando é um tipo de elenco, nesse caso, uma plantação, um cara colhendo alface, alguma coisa, a gente acaba fazendo a própria pesquisa ali de campo nas locações. Como a Joanita falou também desse filme, dessa família de classe mais humilde que a gente fez, também pegamos pessoas reais na comunidade. Então, esse tipo de nicho eu ainda respeito, eu faço. Mas se a pessoa fala assim, eu quero um metalúrgico, eu quero um motorista, eu já falo, não, nessa parte eu não trabalho, eu tenho um outro produtor que trabalha, eu passo para ele. E falando sobre criança, Rafa, fechando aqui bem rápido, realmente, né, abaixo de 18 anos tem a questão do alvará e existe um tempo, e nem sempre a produção tem esse tempo hábil para a gente poder esperar para tirar o alvará. Então, em sua maioria das vezes, a gente tenta pegar ali uma pessoa de 18 anos, com uma aparência de 14, 15 a 16 anos, dá certo, mas algumas vezes não dá, porque tem que ser criança, e aí a gente tem que respeitar toda a parte jurídica que tem dentro do nosso sistema de trabalho. E, Denis, tem também a questão de você acabar se colocando até numa situação complicada, né? Tipo, de repente, o elenco ser um elenco real, um motorista, e aí chegar lá na hora, o cara não saber onde olha, não entregar o que o diretor está pedindo, né? Assim, esse acho que é o É o que mais vai principal. acontecer. É o que mais vai acontecer. Vai dar merda, essa é a palavra. Elenco É, real geralmente vai dar merda, o cara não tem habilidade, o cara não sabe. Então, assim, é um nicho que eu procuro não trabalhar. Eu respeito muito a classe de ator, porque eu acredito que o ator, ele trabalhou, ele estudou, ele se formou para aquilo, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente também tem que levar em conta, pessoal, que às vezes chega com o pedido do cliente, né? A gente sabe Também. hoje em dia como é essa questão das redes sociais, né? Então, isso é uma coisa que o cliente, ele sempre tem um pé muito atrás. Então, se ele vai representar, olha só que situação. É um filme que é uma pessoa dando um depoimento e ela trabalha e tem que ser o personagem, é uma moça que trabalha num salão de beleza. Se por acaso a gente coloca ali um ator e depois sai ali alguma coisa na internet, ela não trabalha no salão de beleza, ela é não sei o quê. A internet borbulha assim. Então, tem alguns casos específicos, os clientes, eles ficam com muito medo disso. Assim. A internet é muito cruel. Então, tem essa preocupação e a gente, também como profissional, a gente tem que entender isso. Óbvio, é sempre mais difícil trabalhar com personagens reais. Existe uma preparação específica para isso também. Uma dica que eu quero dar aqui, que eu sempre faço, é o seguinte: filme com criança, se é muito pequena, pega gêmeos. Por quê? O bebezinho, pega gêmeos, porque um bebezinho vai chorar,
tem um tempo para trabalhar, bebezinho é muito delicado, ou é uma criancinha que tem muita cena para fazer no filme, tem uma sequência muito grande, leva gêmeos que você deixa um lá filmando, o outro fica sentadinho lá com a mãe e depois substitui. É uma dica legal, assim, importante. Óbvio, você vai gastar um pouco a mais, mas vai te garantir ali um bom tempo de set. E para finalizar essa parte aqui com o Denis, eu acho que uma coisa muito importante que a gente passa também no kickoff é o teste de VT, né? O teste de VT, durante muitos anos, ele foi feito em estúdio, a gente abria um estúdio, tinha lá uma equipe que ia com uma câmera e os atores iam até o estúdio. Quando entrou a pandemia, isso aí acabou, os atores começaram a fazer os testes de casa, tá? Então, assim, o que é uma dica que eu dou aqui para você que é diretor e vai fazer uma publicidade? Pega o seu roteiro, faz o teste com o elenco exatamente como está no roteiro, com a frase exata. O ator, dentro da publicidade, é uma questão muito mais das características dele, da empatia que ele passa, da forma que ele fala o texto. É isso que agrada a agência. Eu tenho um caso aqui que eu gosto de relembrar, que assim, eu tinha um ator que ele ia fazer um filme e ele tinha uma frase só. E eu fiz o teste com ele com uma frase. Ele tinha que falar assim, probióticos. E todo mundo, nossa, ele falou muito bem. Chegou no set, a agência inventou de trocar e falou, não, 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 vou botar a menina falando probióticas e ele fala muito mais. E muito mais. Aí o ator ia falar e ele falava do jeito dele, assim. E muito mais. Aí a agência falou assim: não, não, mas não é assim, é assim, ó, e muito mais. Aí e o ator tentava copiar, ou seja, no final das contas, o ator fez 40 takes, falando muito mais. E na hora que foi pro filme, a gente ainda dublou ele, não usou. Então, por que eu falo isso? Você vai fazer o teste com o ator, já faz exatamente como está no roteiro. Porque não é que o ator era ruim ou mal, que não sabia falar ou é muito mais. Ele só não falava da maneira como a agência e o cliente esperavam, que era uma coisa muito específica deles. Então, toma cuidado com esse teste BT. Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande. Você até está falando com o Denis, né? Pô, vamos voltar a fazer teste em estúdio e tal. A gente tem um controle maior, dá para ter um controle de fotografia dos testes ali, a gente organizar melhor, os testes serem dirigidos, né? Mas parece que os atores não querem mais fazer teste em estúdio deles. Conta aí para mim. Exatamente. Se acostumaram a fazer em casa agora. Pois é, o home office está demais. Exatamente, Rafa. Os atores hoje, assim, quando eu falo na questão do teste presencial, eu tenho uma grande dificuldade, e até na questão de agenda, né? Porque, para quem não sabe aqui, quando nós passamos para os atores que estão pré-selecionados, quais irão ali fazer o teste conosco presencial, eles têm um cachê, né? Uma verba, o valor é de R$ 30, que é pago por cada um. Não é um trabalho gratuito, voluntário. É um trabalho onde tem um custo. Sabemos que não é tão alto, mas é o custo dentro do mercado ao qual é acordado pelo SATED. E os atores, muitas das vezes, eles vão falar o quê? Eu vou ganhar 80, sendo que eu posso ir para outro lugar ganhar um pouco mais. Então, o que que acontece? Os atores hoje, eles não estão muito querendo mais estar fazendo teste presencial. Outra parte da lacuna dos atores mais antigos, um pouco, não os mais novos hoje, eles já sentem falta. Eles querem o teste presencial. Por quê? Com o teste presencial, eles têm uma melhor desenvoltura. Eles preferem. Por quê? Porque lá ele vai estar sendo brifado, vai estar sendo direcionado. Então, ele prefere sim. Entende? Então, assim, é uma briga ali interna ainda dentro do meio ali dos atores. Uma boa parte não quer e uma pequena parte já prefere presencial. Mas a gente está tocando aí o TVT mais online mesmo. Não, exatamente. Essa é uma questão ali que, para mim, como diretor, pega bastante. Tá? Eu acho que assim, quando é um job muito específico, você tem que ir para estúdio. Aí você escolhe os atores, você explica a situação, né? A gente fez agora um filme que era um filme que inclusive ganhou um Leão em Cannes, que era sobre a cura gay. E era uma cena que eu tirei no filme muito dramática. Era um ator recebendo uma terapia ali de choque. Então a gente montou em estúdio, tinha uma maca, a gente tinha toda uma aparelhagem. Foi um teste que a gente fez bem primoroso mesmo, porque ele era importante. Um teste como esse não funcionaria em casa.
Falamos bastante de elenco aqui, agora só vamos dar uma passada rapidamente com alguns assuntos que a gente pode vir a falar nas nossas perguntas, que já chegou a hora das perguntas. Então, se vocês quiserem saber um pouco também sobre locação, isso aí a Jonita pode falar, o Vitor também, pode passar, por favor. Pontos especiais do kickoff, culinarista. Quando a gente chega lá e tem um roteiro com comida, a gente tem uma especialista nisso, que é a culinarista, mas isso envolve também uma direção de arte e também uma fotografia. Porque também pensando em efeitos especiais, a gente só tem aqueles efeitos. Assim, você pega aquele comercial lindo de cerveja, que cai uma cerveja. Tudo aquilo é um efeito especial que também precisa ser passado aqui no kickoff. E efeitos também práticos, igual, por exemplo, chuva. Você vai ter uma chuva, então você tem que ter tem que chamar um Martão lá, que é um dos especialistas. Pessoal, chegamos agora às 8h30 e chegou a hora das nossas perguntas. E agora eu abro aqui para Gi, que sempre coordena com maestria essa parte. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos lá, então. Tem várias perguntas no chat. Podem ir mandando ou podem levantar a mão também. Para quem é a primeira aula, só vou explicar rapidamente. A gente vai dar uma passada primeiro nas perguntas que foram mandadas ao longo da nossa aula. Então, eu vou ler algumas aqui que foram mandadas no nosso chat. E aí, a gente vai alternando depois para quem está levantando a mão, tá bom? A primeira pergunta que a gente tem é do Gabriel. Ela vai diretamente para a Jonita. E ele pergunta: qual a maior diferença entre o diretor de arte da agência de publicidade e do DA da produtora? Então, essa é uma boa pergunta. Normalmente, os diretores de arte de agência, eles são responsáveis pelas campanhas e, por exemplo, de mídia impressa, do que vai sair, de como eles, né, eles fazem os layouts das fotos, do que eles imaginam tanto da campanha do filme quanto as campanhas de mídia impressa. E eles não produzem as coisas, eles só criam layouts e ideias junto com os redatores. E aí disso eles criam essas peças publicitárias. O diretor de arte de cinema, de filmes, ele, além de comandar toda essa equipe de produção, nós somos responsáveis por materializar as ideias que estão no roteiro. Então, nosso know-how também acaba sendo de produção de arte, de produção de objetos, de produção gráfica, de estar em contato com a equipe do figurino, a culinarista, a maquiadora, o cenotécnico. Então, a gente acaba tendo uma função assim de tipo não só, por exemplo, a gente tem um layout que a gente vai apresentar para os criativos para eles aprovarem uma sala. Então, a gente faz esses layouts, apresenta na PPM, que é essa reunião que a gente tem com o cliente, e aí a gente materializa essa ideia. Então, a gente também tem que entender que existe um orçamento e trabalhar essas ideias criativas dentro de um orçamento. Então, é um pouco mais complexo, assim. Respondi a pergunta? Ele disse que sim no chat. Obrigada, Jonita. Tem mais algumas para você ainda, vou ler algumas aqui. O Rodrigo pergunta: se a produção não aceita o seu. Não, peraí, essa daí é a seguinte pergunta. Vamos lá. Você já chegou a vetar alguma locação? E se você vetou, você sugere ou você tem uma conversa com o diretor, enfim, antes de fazer esse veto? E aí, já seguindo para a próxima pergunta que ele fez, se a produção ela não aceita esse veto que você deu, é, por, a- por exemplo, por causa da verba, né, que tem, o que que você sugere que você possa fazer como DA e tal? Quais são os caminhos que você pode seguir? Então, normalmente é assim, nessa reunião de kickoff, se a gente vai para uma locação, a gente também tem o produtor de locação nessa reunião para ouvir as palavras do diretor e ouvir o que ele espera. Depois dessa primeira conversa inicial com direção, cada departamento sai dando seus pulos para a gente justamente juntar todas as informações para fazer essa PPM, né? Que é o que a produtora vai apresentar para as agências. E nesse momento é o momento que as produtoras de locação
elas fazem uma pasta com um select, que tem, sei lá, 15 casas. Aí dessas 15 casas, eu já olho as casas todas, e aí já passo para a direção quais são as minhas casas favoritas. E aí a direção também vai olhar as 15 casas, etc., ou vai olhar só o select do diretor de arte, e dentro dessas casas a gente vai escolher juntos as casas que a gente acredita mais. É muito importante que depois, antes da PPM, que é esse momento em que a produtora apresenta esse documento do que a gente vai realizar no dia da gravação, que a gente visite essas casas, porque é isso que eu acredito, assim, que às vezes na foto, a foto pode imprimir uma coisa, na hora que você chega na casa, você descobre que você não tem recuo, ou de repente o filme exige algum tipo de movimento, que a gente precisa de um trilho, ou precisa colocar alguma coisa de fotografia que às vezes essa casa acaba não comportando a equipe. Então, assim, é muito importante também, na hora dessa escolha de locação, ser uma locação que não só atenda principalmente às necessidades do filme, mas que também permita que a equipe fique confortável dentro daquele espaço, né? Que a gente consiga ter um nível de conforto assim também para onde a figurinista vai estar, onde ela vai trocar, onde vai estar o cliente, onde ele vai estar. Tipo, não adianta você escolher só uma casa que ai, olha, tem que, assim, tem que caber o nosso circo inteiro, entendeu? E a gente tem que receber bem todo mundo, e, acho que é por aí. Beleza, Jonita, obrigada. Tem mais alguma aqui? Eu acho que, não sei, ele não direcionou exatamente para você, mas acredito que você possa responder também. O Duane pergunta o seguinte: como é a definição técnica do público-alvo e como isso influencia na arte, e na fotografia do filme? Então, normalmente isso já é uma coisa que é uma informação que vem do roteiro e que já é, assim, uma coisa que já é passada para o diretor, né, Rafa? Da agência. Essa questão é uma questão mais estratégica que vem da agência e do cliente, né? É o target que eles querem atingir. E isso já vem assim, o filme, só para a gente ter uma ideia aqui, ele é a ponta do iceberg, né? A gente tem toda uma campanha que está atrás, assim. Então, os produtos, eles são específicos, assim, direcionados para um público específico. Ah, esse produto aqui é para essa classe social, para essa faixa etária. Então, quando chega para a gente o filme, isso é bem praticamente determinado. Exatamente. Acho que é isso, Gi. Ó, em relação a isso, uma Desculpa, é porque eu fiz a pergunta aí. Essa questão da faixa etária, em específico, como que isso vem mastigado? Isso vem mastigadinho, segmentado? Porque eu vejo muita gente botando assim, dos 14 até os 25, ou uma coisa muito, às vezes, abrangente demais, assim. E como que vocês interpretam isso exatamente, assim? Por exemplo, para um comercial de banco, esse vocês falaram tanto, né? Quem é que vai no banco hoje, né? Assim, como é que é essa leitura e que é a primeira coisa que vem na cabeça ao ler a faixa etária e a classe social, vamos dizer assim. Boa, Duane. Olha só, vou te dar um exemplo aqui, um exemplo prático que está acontecendo. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente inclusive vai fazer um comercial para eles agora, que é de aplicativo, tá? E de investimento. O público que investe, que usa mesmo o produto, é um público mais velho. Porém, eles querem dar uma renovada no visual do banco. Então, eles colocam pessoas mais jovens no filme. Então, olha que coisa curiosa, assim, quem já compra e quem vai comprar e quem vai acabar fazendo empréstimo é uma pessoa que tem uma faixa etária maior, 35 mais. Só que eles querem um filme que seja um filme fresh, que seja um filme jovem. Então, eles pedem para ser 35 menos. Em relação à idade, ela vem determinada com uma média de 5 anos, assim. Então, assim, é 25 a 30, 30 a 35, 20 a 25. Sim, porque, assim, só contar um caso pessoal, assim, que na Globo, uma época, eles chegaram à conclusão em pesquisas que o público de novela era classe C e D.
Assim, eu vejo que os diretores leram mal aquilo, porque assim, você, seu público que te assiste, beleza, C&D, mas você não pode jogar a sua audiência, assim, o seu produto olhando para baixo, né? Porque tem que ser um C&D que queira ser B e C, B e A, entendeu? Eu acho que é um pouco isso que você falou, né? O banco, tudo bem, eles sabem que o público deles é mais velho, mas eles precisam de rejuvenescer, então eles precisam. Não é o que o público é o que o público gostaria de ser. E eu acho que as novelas entraram um pouco nessa de olhar para baixo mesmo. Vamos fazer ali para a galera de baixo e tal, por um período, né? Porque eles vão se adaptando. E eu acho que eles perderam com isso, assim. Posso E, falar um pouquinho? É por que assim, é favor. diferente a publicidade da dramaturgia da televisão. Eu acho que assim, a Rede Globo durante muito tempo ele se manteve ali como, sabe, predominância B, A, B, né? Então tinha aquelas casas, todo mundo era milionário, todo mundo era rico, empresário, e ao longo do tempo eles foram, acho que assim, perdendo market share e audiência porque eles não estavam se aproximando justamente do público deles. Então, essa tentativa deles de repente falar assim, ah, agora vamos fazer as favelas, o principal vai ser um cara da favela, que foi uma coisa que começou a acontecer bastante assim na dramaturgia da Globo, é, e que às vezes justamente acabava ficando até caricato, entendeu? Porque tipo eles querem um insight verdadeiro, mas eles não sabiam direito como fazer isso, né? Então eu acho que foi nesse sentido assim de querer é, fazer, aproximar da dramaturgia e do público deles para as pessoas terem essa identificação, mas é aquilo que aquela frase do Joãozinho 30, né? Todo mundo gosta de brilho, né? De luxo e então assim entra nessa coisa um pouco assim Aspiracional. é, Aspiracional. e a publicidade ela tem muito isso de ser aspiracional, assim, né? Ela realmente puxar para isso, assim, desse mundo tipo idealizado, que nem, por exemplo, durante muitos anos a gente teve o conceito da família de margarina, que hoje em dia já é uma coisa que a gente fala assim, a gente não faz mais. Conceito da família margarina, todo mundo perfeito, lindo, pai, entendeu? A mãe, as crianças. Por quê? Porque já é uma coisa que as pessoas olham para aquilo e falam: Meu, isso não existe, entendeu? Hoje em dia, o café da manhã, cada um pega um pão, pega um copo de café, sai correndo, as crianças estão atrasadas, a mãe está toda. Entendeu? Então, assim, né? Eu acho que é uma questão de adaptação mesmo da cultura, né? E de como a gente se vê. Sim, eu disse isso meio que numa visão da galera mesmo. Assim, os diretores estavam com esse papo, assim, do tipo, isso aí o público AIB, C&D não vai perceber. Isso aí o público C&D deixa passar, entendeu? E aí eu acho que isso aí é você subjugar o seu público, Sim, né? Assim, você botar o seu público assim, seu público ele pode ser C&D por um motivo de momento, mas ele não quer ser C&D, ninguém quer ser, entendeu? Eles querem crescer, todo mundo quer, né? Então, assim, eu acho que a coisa de julgar a audiência, de menosprezar a audiência, né? Assim, é uma crítica é que eu faço à ruim. própria galera mesmo, não a direção da Globo em si. Eu acho que eles tinham essa visão e têm, né? E correm atrás pra caramba. É isso, é muita pesquisa, é muita coisa. Agora, enfim, acho que já está explicado. É, é meio isso. Vamos lá, Gi, qual que é a próxima? Beleza. É, Vamos lá. Ainda não sei exatamente como pronuncia o seu nome aí, você me dá um toque. Se é Rachel ou se é Raquel, mas a gente pode passar para Raquel ou Rachel, para que ela tá com a mão levantada. Pode fazer sua pergunta. Oi, Gi. Oi, Gi. No Brasil é Raquel. Tá bom, então. Rachel é para os professores de inglês e quando eu estou viajando realmente no exterior aí funciona bem. Beleza. Mas aqui pode ser Raquel, obrigada. Então, as minhas perguntas são para o Denis, né? Eu acho que ele e o Rafa já até responderam um pouco, né? Mas eu queria saber mais sobre esse lance de que o ator realmente está perdendo espaço na publicidade. Antes eu achei que era alguma coisa pessoal comigo, do tipo, ai meu Deus, não me chamam mais. Mas eu conversando com colegas, né? E vendo mesmo comerciais de TV,
você raramente, né, você vê atores assim. Hoje em dia, né, como o Denis mesmo estava falando, é muita gente comum, muitas celebridades, principalmente cantores, né, pensando no Brasil, né, pensando na publicidade brasileira, né. E eu não sei, eu fico com a impressão que a gente está perdendo espaço. Aí minha segunda pergunta, né, acho que o Denis também já respondeu, que é da agência, né, que ele trabalha mais, que no caso ele falou Nossa Senhora do Casting, que por acaso é minha agência em São Paulo. Vou até dar um upgrade lá no meu material, porque como eu vim para o Rio, eu realmente vim para o Rio, né? E aí eles acabam, né, que a gente chama menos, né? E outra coisa, Denis, você tocou num assunto que me aconteceu muito gravemente, porque foi assim, no passado eu já fiz comerciais para o Banco Itaú, né? Vários. Né, e teve um em específico que ele foi vinculado várias vezes, assim, né, que teve a ver com a Copa do Mundo. Para mim foi muito positivo, porque, né, toda hora o comercial voltava e a gente recebia cachê, 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 sem estar fazendo nada. E aí, né, anos depois eu fiquei um pouco parada, eu sou jornalista também. Aí eu voltei à carreira agora após pandemia. Né, e eu estava numa assessoria em que eu peguei um comercial do Banco Cora, vários comerciais do Banco Cora, mas eram assim umas parcerias de internet, né? Eram principalmente pelo Instagram, pelos stories. E aí, isso foi no final de 2022, mais ou menos, meados de 2022. E aí, no final de 2022, queriam me chamar para o comercial do Itaú, que tinha um cachê excelente, e não me deixaram fazer, porque eu estava na campanha do Cora. E já em 2023, eu fiz um teste também para um comercial do Banco Pan, que foi através de um amigo, não foi nem de agência, assim, foi um conhecido meu que era diretor, me chamou para esse teste, e eu também não peguei por causa dessa campanha do Banco Cora, que no final não me rendeu nem, assim, dos vários filminhos que eu fiz, não me renderam nenhum filme que eu poderia ter feito ou com o Itaú ou do Banco Pan, né? Então eu queria saber o seguinte, quanto tempo para eu me desvencilhar dessa campanha do Cora, né? E assim, se eu devo realmente tirar ela do meu Instagram, porque eu já tirei, eu só deixei um vídeo, né? E assim, como é que funciona isso melhor, né? Eu queria saber. Maravilha. Sobre a agência, né? Falar bem rápido. A Nossa Senhora do Cast é assim, uma agência maravilhosa. Eu adoro trabalhar com eles. Na minha opinião, é a melhor agência. Mas é como o Rafa estava falando, né? Tudo depende muito do orçamento, de tudo que a gente vai estar fazendo. Nem sempre a gente quer atores, mas a gente vai conseguir no nosso do cast porque existe um custo lá. E, né, você é membro lá, você sabe muito bem que não manda um cachê abaixo de 8 mil. É muito difícil, muito difícil. Então, nem sempre eu consigo trabalhar lá, mas é a melhor agência, tá bom? Em questão de mercado de Ah, que trabalho bom. que você estava falando, o que que acontece? O mercado de trabalho hoje, ele tem duas vertentes, né? A primeira vertente é o que a gente está falando. O cliente ele não quer saber muito a questão do ator, do personagem. Ele quer saber de atingir o público-alvo dele. O nicho dele tem que ser atingido e acabou. Então, não é que você está perdendo o mercado. É que o mercado, como foi dito agora há pouco, da parte da dramaturgia, está se atualizando. Então, não existe mais aquele perfil europeia, aquela menina bonita, maravilhosa, perfil AA, que o pessoal colocava aí, né, antigamente, né? Não, hoje não tem isso. Hoje não tem mais essa classificação de beleza, não tem mais essa classificação do que é o perfeito, do que é o certo. Não. Então, o mercado ele está muito amplo, né? A diversidade está muito aberta. Então, vai depender muito. Vai ter vezes que você vai conseguir estar ali dentro do perfil para um trabalho X, mas para Y não. Tá? Então, o mercado ele está mesmo que nesse segmento, ele não tem mais um padrão que nem era antes. Então, acho que por isso que você também pode estar encontrando um pouco mais de dificuldade. E outra questão também, que eu te falo, como está o seu material, né? Então, precisa ver como que está o seu material. Porque o Rafa tá aí, o Rafa sabe. Nossa, uma vez a gente contratou uma menina e, gente, sem brincadeira, no material, a menina era o que a gente precisava. Quando a menina chegou no set, meu Deus do céu, um olhou para a cara do outro assim e falou: o que que a gente faz, cara? Não dá. Tipo, sem brincadeira, assim, sem brincadeira. Não era a pessoa que tinha vendido para nós.
Então, você tem que tomar muito cuidado como está o seu trabalho, como você está montando o seu material, perdão, como você está montando o seu material, tá? Hoje, para publicidade, menos é mais. Denis, o que que é o menos é mais? Quanto menos você tiver de apetrecho, de maquiagem, de muitas coisas, é mais. Eles querem ver quem é você. Eles querem ver quem é a Raquel verdadeiramente, tá bom? Mais alguma outra coisa que eu não te respondi? Não, esse lance do banco. Quanto tempo eu me desvinculo a imagem desse banco, gente? Pelo amor de Deus, eu já perdi 2 megas comerciais, um para o Itaú, outro para o Banco Pan, por causa dessa campanha que eu fiz para o Banco Cora, Você tem que final de olhar para o seu 2022. contrato. Seu Certo. No seu contrato. contrato, você tem um contrato, você viu lá o tempo que tem de vinculação desse trabalho? Você Eu tenho que ver consegue com a ver? assessoria que eu estava. Eu não tenho esse contrato. Foi através de uma assessoria. Ver de tudo, você tem que ver Pessoal, isso. eu acho, Podem. só falando aqui, eu acho que é o seguinte, ó, até legal aqui a gente pegar esse gancho. Galera, a gente vai ter a mentoria personalizada. Raquel, já marca com o Denis para ele te dar essa mentoria. Eu acho que é uma coisa que vocês têm que conversar um pouco mais a fundo. Ele te ajuda a ver esse contrato, a analisar esse contrato, tá? Eu acho que assim, os nossos mentores, hoje está muito legal, porque assim, tem várias perguntas, né? E vai acabar ficando muitas perguntas para a gente responder depois. Mas já fica aberto aqui, ó. Vitor, Denis e a Jonita, eles são mentores aqui do Claquete Digital. Vocês vão poder marcar com eles depois aqui para ter essa conversa. Então, acho que esse Ah, que assunto, maravilha, gente. você Fechou. depois Obrigada. agenda lá com o Vou Denis e ele amar. nesse. Estou à Vamos lá, disposição, Gi. Raquel. Pode me procurar, tá? Beleza, Obrigada, pessoal. muito obrigada, Denis. E Vou obrigada, direcionar. Rafa e Claquete Digital, por dar essa oportunidade, gente. Muito, muito legal. Imagina. Obrigada a vocês pela audiência. Pessoal, vou direcionar uma agora para o Vitor, tá? Tem uma pergunta um pouquinho longa, vou dar uma lida aqui. É do Lucas. Vitor, no início de um projeto, como você costuma explorar e experimentar com diferentes opções de câmeras e óticas para alinhar a técnica com a visão criativa do diretor? E se você podia dar um exemplo de como você já fez isso em algum outro projeto passado, enfim. Falando mais em publicidade, né? Eu costumo, a essa altura do campeonato, usar o arsenal de experiência que eu tive com experimentando diferentes lentes, né? Eu comecei assim no audiovisual como filmmaker, videomaker, né? Fazia tudo sozinho, operando na mão, eu mesmo editava e tal. Aí, conforme eu fui entrando e pegando projetos maiores, eu fui experimentando com lentes durante os projetos mesmo, assim, de pesquisar por outros fotógrafos, outras pessoas que já usaram, perguntar e falar, essa lente ela tem uma pegada, eu tô com uma cena aqui mais vintage e tal, você acha que essa lente dá conta? Dá. Aí eu vou lá experimentar, aí eu ter comigo mesmo assim uma opinião positiva ou não sobre essa lente e aí saber para que que ela serve e aí experimentando lentes diferentes durante vários projetos. Então, a essa altura, eu já conheço quase todas as lentes disponíveis que tem para usar aqui no mercado brasileiro, né? Então, aí quando eu estou conversando com o diretor, quando ele descreve, essa cena aqui, ela tem que ter uma texturinha, é para ser flare, não, essa cena é para ser mais nítida, mais sharp. Aí já vem na minha cabeça as opções de lentes. Ah, não, essa cena aqui, vamos de anamórfico, né? Que é uma coisa mais wide ali, no aspecto do X-Treme 5, essa não esférico. Ah, não, essa aqui tem que ser full frame, ou não full frame. Aí depende dos formatos que a gente está atuando. Ah, isso aqui zoom. Aí eu vou pensar um zoom de long range, assim, um zoom que tem que ir do mais aberto ao mais fechado. Aí eu vou pegando isso. Mas hoje em dia você pode pesquisar também no YouTube. Ah, será que essa lente é uma boa escolha? Aí você pode pesquisar na lente, a lente no YouTube, você vai ter vários exemplos de trabalho que foram usadas essas lentes, né? Tem até uma coisa que eu uso para pegar referência e também serve para ver você assistir um filme, por exemplo, no cinema ou no streaming, você fala, nossa, que da hora o look desse filme. Com que será que foi filmado? Qual lente? Qual câmera? Aí tem uma plataforma que eu uso que chama ShotDeck, né? ShotDeck, ShotDeck.
que ali você coloca qualquer filme e ali ele mostra é, quem fotografou, né? Quem foi o diretor de fotografia, qual câmera, qual lente, o formato que usou e tal. Então aí você pode ter uma ideia a partir disso, né? E aí, qual que é a segunda parte da pergunta era, Para você dar um exemplo né? de. Assim, por exemplo, uma cena de sonho, assim, que tem que diferenciar do resto do comercial. O comercial tá com uma lente ali mais, digamos, normal, mais nítida e tal, mas sem aberrações, sem texturas diferentes. E aí o personagem ele vai ser transportado para um outro mundo, ou uma coisa mais lúdica, ou uma coisa de sonho. Aí teve uma vez que eu usei uma lente chamada Petzval, né? Uma lente russa dos anos 70, se não me engano, só que com rehousing, né, que a gente chama. É a mesma ótica lá que era usada dos anos 70, só que com um corpo de lente atualizado para você poder usar ela de uma forma mais otimizada para as câmeras de hoje, né? E o que que essa lente fazia? Além de ter um flare muito doido quando a luz batia e tal, ela também distorcia muito as bordas. Ela distorcia, ficava um desfoque assim no formato de espiral. Então dava um efeito muito diferente mesmo, como se a pessoa tivesse num cenário fantasioso. Então essa lente ela ajudou muito nesse aspecto. Você pode também, tô usando lente esférica e quando eu vou para certa cena eu troco para uma anamórfica, que aí também vai dar uma outra sensação. Então, acho que é mais ou menos isso. Esse foi um exemplo. Beleza, Vitor. Mais do que respondido. Obrigada. Tem mais uma outra para você, já aproveitando que você está aqui. O Yuri perguntou como que faz para entrar numa equipe de fotografia. É que assim, a equipe de fotografia, ela é constituída por equipe de câmera, equipe de elétrica e equipe de maquinária. Equipe de câmera tem o primeiro assistente, segundo assistente, vídeo assist, logger de IT, e às vezes vai ter um operador que vai ser Steadicam, ou vai operar um Ronin. Então, cada assistente em si já é uma profissão. Então, eu era videomaker, era filmmaker, e depois eu fiz a transição para diretor de fotografia. Eu não passei por cargos de assistência. Porque tem gente que pode ser o primeiro assistente de câmera, que é o que vai cuidar do resto da equipe e vai fazer o foco também. Aí o segundo assistente, ele vai auxiliar ali na troca de bateria, troca de lente, vai auxiliar o primeiro. Aí o vídeo assiste, vai cuidar só da monitoração do set. Aí o logger vai gerenciar as mídias ali. Então cada coisa é uma profissão em si que, se você for pensar, ela é totalmente diferente do que o diretor de fotografia está fazendo. Porque em outras profissões as pessoas tendem a olhar, eu quero ser um assistente administrativo para depois virar o gerente do negócio, porque cada profissão parece que é a mesma, só que fazendo mais coisas, né? Tendo mais responsabilidades. Só que na equipe de fotografia, cada um tem uma função totalmente diferente. Eu não saberia fazer o que o primeiro assistente faz e nem o que nenhum outro assistente faz, porque eu sou o diretor de fotografia e aí eu tenho essas pessoas que são muito boas para fazer coisas que precisam para o meu trabalho dar certo. Então, é mais você escolher que tipo de assistente que você quer ser para entrar na equipe e estudar essa profissão. Normalmente a pessoa pode entrar como uma estagiária na equipe, para poder observar o que cada um está fazendo e ver o que gosta mais, para que caminho quer ir. E aí, a partir disso, pode ir, eu quero ir para logagem, quero virar um vídeo assist, quero virar um segundo. Para você virar um primeiro assistente de primeira é muito difícil. Normalmente, quem quer virar primeiro assistente começa como vídeo assist, depois vai para segundo, depois vai para primeiro. Porque são profissões também que têm muita responsabilidade envolvida, né? Muita coisa para fazer. E E fora também isso, tem, hein, oi. Vitor? E também tem pessoas que, assim, passam a vida inteira sendo vídeo assiste ou primeiro Sim, assistente, né? Tipo, ou que nem, por exemplo, no caso dos assistentes de direção, né? Tem pessoas que não têm a pretensão de virarem diretores, né? Então, dentro desses cargos da equipe, são profissões que as pessoas ocupam ali, e às vezes tem gente que vai ser logger a vida toda, e tá ótimo. E é exato. isso, né?
No audiovisual, eu acho que ele é diferente de outras profissões nesse quesito, porque, sei lá, no mercado corporativo a pessoa tem uma escadinha para subir de cargos e ser promovido a outro cargo. Não, no audiovisual é muito. Você escolheu aquela profissão, você pode ser um primeiro assistente para a vida inteira e ficar só nisso. Ou segundo assistente também a vida inteira. Tanto que tem a maioria dos assistentes que eu trabalho são mais velhos do que eu e tem mais tempo de profissão no que eles fazem do que eu na fotografia. Eu trabalho com um gaffer, que é o chefe de elétrica, que tem 55 anos e tem mais tempo de experiência do que eu de vida. Então é muito isso. Então, como fotógrafo, eu procuro me cercar também de pessoas que mandam muito bem nos seus próprias funções, né? Porque aí eu só sei que isso aí vai enriquecer também o que eu estou fazendo, né? Então, muitas vezes a pessoa vem me mandar mensagem falando, eu queria ser um assistente seu para acompanhar e aprender. Eu falei, não, assistente é uma profissão em si, né? Talvez o nome assistente dê a entender a ideia errado, né? De que a pessoa é um aprendiz meu, mas não existe aprendiz meu. Todos os assistentes é uma profissão em si, tão importante quanto a minha, e que eu dependo totalmente da pessoa para aquilo dar certo. É claro, dá para eu chamar, sei lá, uma pessoa para ser estagiária e ser um olheiro ali do que eu estou fazendo como para a direção de fotografia, mas é a pessoa que está sendo meu assistente, ela está sendo um aprendiz mesmo em outro sentido, né? Rapidinho, Vitor, sem querer me meter muito, eu Coelho, faço. deixa eu só falar, como é que está com o nosso tempo aqui estourado? Eu vou precisar que você faça o seguinte. Temos também a mentoria com o Vitor, que ele vai ter. Preciso que você deixe sua pergunta Não, aqui mas no não é chat. pergunta, não, é só complementando rapidinho o que ele está falando, é que Pode também falar. existe, é muito comum também que os assistentes virem fotógrafos. Que ele falou de Ah, uma sim. forma que parece que o fotógrafo, o assistente não vira fotógrafo. É um Não, ele caminho pode também virar, muito mas comum. não O assistente é. também. Eu fui Não, ele assistente, pode cara. virar. Tipo assim, É. tipo assim, nada é obrigatório. Isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não é uma escadinha. Tipo assim, você tem que ser o primeiro, o segundo para virar o primeiro, para depois virar fotógrafo. Não tem uma regra. Você pode virar um diretor de cena sem ter sido AD. Não tem regra para nada. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Boa. Pessoal, vamos encerrar por aqui, mas eu vou encerrar agora com uma ótima notícia, além dessa mentoria personalizada que a gente vai ter aqui com o Vitor, Joanita, Denis e muitos outros. Eu acabei de ter uma ideia. Nós vamos criar o estagiário da Claquete Digital. É um novo programa que a gente vai estar fazendo, escolhendo pessoas para estar participando dos sets de gravação. Não é só nos meus sets, eu estou começando nos meus sets, mas já estou chamando meus amigos diretores aqui que a gente vai invadir a publicidade brasileira, mundial, aí com os nossos... Novo programa, hein, que a gente vai fazer, estagiários do Claquete Digital, você vai acompanhar ali para ter essa experiência e quem sabe também já trabalhar na área. Pessoal, quero agradecer a todos, Vitor, Joanita, Denis, muito obrigado. E obrigado vocês. Estouramos aqui 3 minutos e a produção vai pegar no pé. Mas eu para encerrar aquela salva de palmas aí de fim de set. Valeu, pessoal! Valeu, valeu. Boa, Rafa! Valeu! Boa, Valeu, Claquete! gente. Valeu, Obrigado. Olha, galera! pergunta